Catu, Opacatu, Xerepiacara. Olá a todos meus espectadores. Ixé, José Romildo Araújo da Silva, Guiracanga, Potiguara. E vou dar algumas dicas de utilização da obra Tupi-Potiguara Coapa, conhecendo a língua Tupi-Potiguara, lançada oficialmente em junho de 2024 pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba e distribuída para as escolas estaduais indígenas potiguara pela 14ª Gerência Regional. A obra foi feita com a participação de diversos professores e colaboradores do município de Marcação, Rio Tinto e Baía da Traição, e também com apoio da Universidade Federal, através da colaboração da organizadora doutora Carolina Coelho Aragon, da área de Linguística da UFPB. Como o material foi produzido em apenas 4 meses durante as férias, então pode ser que ainda se encontre erros de digitação, algumas imperfeições que pretendemos corrigir ao longo das próximas edições. Então foi um material feito com a colaboração de muitos especialistas da área. Então aqui a gente já começa no contexto histórico do idioma, analisando a língua tupi-potiguara dentro do conjunto de línguas do tronco tupi. Nós observamos que o tupi-potiguara ele é da família tupi-guarani do tronco tupi. Existem línguas que são muito parecidas com o tupi-potiguara, que tem muitas características gramaticais em comum. A gente entende que o tupi antigo é essa língua e que ela era falada nos séculos XVI e XVII. Mas nós focamos a obra não apenas no aspecto colonial, antigo, mas sim no aspecto contemporâneo. Então, por isso que falamos de um tupi-potiguara, uma língua que já foi revitalizada em 2001, com a colaboração do professor Eduardo de Almeida Navarro, que formou os primeiros professores da nossa região. E essa língua que já foi revitalizada, agora ela está sendo fortalecida com a participação de outros professores. Então, para compreender melhor a língua, a gente começa desde o básico, desde a escolha da representação dos sons. Então, temos aqui o alfabeto potiguara, e para compreender a pronúncia, nós disponibilizamos QR Codes ao longo de toda a obra para se compreender o exemplo da pronúncia. Nós vamos ver agora uma criança fazendo o uso dessa tecnologia para compreender melhor a pronúncia. Xetupã, xetupã, xepotiguara, xepotiguara, cotupã, iuipupé, aruarara, caraúnaru, xexé, opaguirá, ibaquiguara, oimengue, tupã, xetupã, xetupã, xepotiguara. É importante, além de observar a pronúncia através dos QR Codes, analisar também as notas de rodapé que nesta obra ela fica ao lado. Então aqui nessa nota de rodapé a gente vê que as vogais em tupi-potiguara são A, E, I, O, U, I. Temos também a sexta vogal, I, presente em muitas palavras como ibi, terra, água, Vitu, vento, Vaca, céu e tantas outras, é considerada uma vogal. Então, conhecendo os fonemas e as suas representações, os sons e as letras, nós já podemos estar diante de frases, músicas, falas. Né? Aí, para uma melhor compreensão da fala correta, a gente observa os QR Codes. Então, ao longo da lição, a gente pretende que a língua seja melhor compreendida, desde a utilização da classe dos substantivos, compreender o que é uma raiz,
o que são prefixos, o que são sufixos, que vão modificar essa palavra ou compor uma palavra nova. Então, tudo isso aí a gente aprende ao longo das lições. Bem sintetizada, né? Aqui temos aqui, por exemplo, o vocativo. Como é que se chama alguém? Homens diziam gué. Aí temos o exemplo das próprias cartas dos nossos antepassados. Felipe Camarão. Xianamagui. Ayuriké perenosema tecoabaíba sui. Aí, ó, meus parentes, vim aqui para fazer vocês saírem comigo de uma morada ruim. Professor Eduardo de Almeida Navarro, uma pessoa que traduziu por completo todas as cartas que nós temos acesso e que serviu de base para a construção dessa obra. Então é importante, além da questão dos substantivos, compreender as duas conjugações verbais na língua tupi. A primeira conjugação. Nós temos aqui, por exemplo, o exemplo. A primeira conjugação utiliza os prefixos aereo, oroiapê. E nesse mesmo momento já ensinamos a segunda conjugação, que, por exemplo, é utilizada com adjetivos em português. Cheporang, deporang e porang. Oreporang, yandeporang, peporang e porang. São prefixos diferentes e que, para memorizá-los, a gente já tem aqui uma lista, né? Shendei, oreyandepei. Os prefixos dos verbos inativos ou adjetivos. Então é importante compreender essa lição, esse capítulo 4, né, que fala sobre o ritual do Toré. A maior parte da utilização da língua tupi-potiguara é no contexto ritual, religioso, cultural. A língua está muito presente nas músicas do nosso ritual. E após compreender aspectos básicos do idioma, a gente pode já pegar o livro e ir lá para o final, na parte das expressões do cotidiano. A gente aprende a dizer olá, bom dia, e a gente vai poder compreender ao longo dos estudos a tradução literal, né? Eikobé, olá, viva. Para o início desse vídeo eu falei Peikobé Katu, no plural, né? Que vocês vivam bem, né? Katu. Então aqui temos aqui a explicação, em vez de Eikobé no singular, Peikobé para referir-se a mais de uma pessoa. Então temos bastante perguntas e respostas em tupi, que podem facilmente serem memorizadas. E após conhecer a primeira e a segunda conjugação, nós podemos pegar aqui uma vasta lista de verbos. Por exemplo, o verbo comer. Temos aqui o verbo caru. Aí o exemplo na primeira pessoa, eu como. A caru. Então, quem já conhecer como se conjuga o verbo, aí pode conjugar nas outras pessoas. A caru, ere caru, o caru, e assim por diante. Em relação aos adjetivos, tem uma lista grande aqui também, que ao longo das próximas edições pretendemos que elas se tornem ainda mais numerosas, esses exemplos. A gente tem ali um material de consulta rápido. Eu estou bravo. Xenharon, denharon. E o exemplo na terceira pessoa, Inharon, tá bravo, né? Ele tá bravo, né? Mas eu não estou bravo. Em relação aos vocabulários temáticos, a gente fez uma lista aqui organizada por categoria, com várias palavras que a gente considera importantes, né, de se aprender. Uma dessas listas temos aqui Moromboessava e coisas que tem na escola, né? Nhemboessava e objetos relacionados ao nosso ritual, algumas pinturas indígenas. Nesse caso, essas daqui são os grafismos de acervo pessoal. Tem a questão dos números, calendário, dias importantes no calendário potiguara, bastante coisa nesse vocabulário. E a gente inclui uma lista de verbos e adjetivos. Apesar desse livro ter bastante informação, né, em matéria de vocabulário, pode ser que alguma coisa tenha passado despercebido e ficado de fora da lista dos vocabulários. Esquecemos uma palavrinha aqui no Tupi-Potiguara Coapa. Vamos acrescentando nas próximas edições.
mas podemos consultar o dicionário do professor Navarro, para os aspectos de vocabulário e o método moderno de Tupi antigo, a fim de compreender melhor alguma explicação gramatical. Aí monguetá, eu leio, mas o verbo monguetá também tem outros significados, né? Como por exemplo pedir, rogar. Então nesse caso a gente pode pensar até na construção de um neologismo, né? Compreendendo que nós temos aqui uma explicação de como se deriva neologismos, né? Aqui na lição capítulo 5, nós temos aqui que os neologismos são, pode usar um empréstimo direto, um empréstimo por adaptação, extensão semântica, que foi o caso que no período colonial utilizaram monguetá, que significava conversar, rogar e pedir, e foi usado para a prática da leitura, né? Então não deixa de ser um neologismo por extensão semântica. Mas podemos também fazer a construção semântica. A gente acrescenta aqui um outro elemento, uma raiz, quatiar, no sentido de ler escrituras, ler texto. Daí a gente conjuga aiquatiar, aiquatiar monguetá, eriquatiar monguetá, e a gente rapidamente faz um verbo que vai ficar para a segunda edição do nosso livro de Tupi, Tupi Potiguara Cuapa. Então a gente espera que esse material sirva para todos os estudantes e professores, principalmente do nosso povo potiguara e todos os demais interessados em conhecer essa língua maravilhosa, né? Então aqui um texto aqui complementar, Tupi Potiguara Cuapa, né? Tupi Potiguara Cuapa ko Ixeroribe Xene Engari. A Koimamanomo a Enomonoshwe Kone Engete Caraiba Moiromo Guye Pusiromo ko Ixeroribe Xene Engari. Xeteko Kogaba Opanokanyemi Erimba Essene Xanama Essaba Sheikoapava ko Ixeroribe Xene Engari. Aí para o supape Morombo Essara Opamimbo E Uni Engo Ikuave Morombo Essape ko Ixeroribe Xene Engari. Chaimangové, Icone Emporanga, Engaraanga, Yanembo Iete, Aipora Senye, Co Ixerurib Xene Engari. Xerambierugui, Moitecatuabo, Engaporuabo, Yane Engiepi, Aipova Eri, Co Ixerurib Xene Engari. Peyote ne en tupi momoranga ne engaraanga cheiruna mover tupi baiete pe in xerurib xene engari. Estamos bastante felizes com o lançamento, né, com a publicação desta obra e também por mais e mais pessoas estarem tendo acesso a conhecer a língua tupi-potiguara. Então, ne ine in ayuricó.